Bom, gente, cada um de nós, às vezes, faz a abertura de alguma forma, mas assim, a gente fazendo todo esse exercício que nós fizemos da respiração e da mentalização, com certeza a gente já mudou a nossa frequência, a nossa sintonia e a própria espiritualidade que já está no ambiente acaba também nos auxiliando nesse propósito e nesse trabalho, tá bom? Então a gente está sendo bem assistido nesse momento, pode ter certeza disso. Tá bom. Aí, como eu fui pego meio de surpresa, né, para a gente poder improvisar e fazer alguma coisa, aí a Mércia entrou em contato comigo e tal, eu falei, bom, vamos ver o que eu posso estar apresentando para a gente conversar sobre alguma coisa. E aí eu trouxe isso daqui, que tem a ver com as oportunidades. E as oportunidades pela visão do Espiritismo, né? Que é muito interessante para que a gente possa fazer, como eu sempre digo, algumas reflexões sobre o assunto, né? Então, algumas pessoas já conhecem essa figurinha que eu já mostrei em algumas outras palestras, mas eu trouxe de novo para a gente poder fazer um exercício aqui, tá certo? Olhando para essa imagem, algumas pessoas vão conseguir visualizar um tipo de desenho e outras vão enxergar outras coisas além do desenho, né? O que vocês conseguem enxergar, que vocês podem estar me falando? Uma moça na orelha. A figura no perfil de uma pessoa. Como se fosse um general, alguma coisa do tipo, assim, né? Todo mundo consegue ver isso? Que a gente tem eu vou passar aqui, pela lateral aqui você tem um nariz, aqui seria um bigode, a parte da barba, né? Isso. E aqui é como se ele tivesse com a mão assim, né? Na frente, né? E aqui você consegue enxergar o quê? Uma pessoa, como se fosse com um chapéu grande aqui, né? Também de barba, aqui na frente. Uma moça à sua frente aqui com um vestido, né? Uma saia, um vestido, né? E aqui, se a gente for olhar, parece que isso aqui é uma calçada de uma rua, onde aqui tem uma parede mais escura, e pode ter um cachorro deitado aqui, ó. Ó, o rabo do cachorro, as patinhas, a cabeça. Conseguem enxergar isso? Podemos visualizar isso, mas o que chama mais atenção assim de concreto é essas imagens aí, né? Essas figuras. Por que eu pus essas figuras? Para a gente poder entender que em cada situação, em cada oportunidade que a gente tem na vida, a gente tem várias formas de enxergar isso. Seja de um jeito ou seja de outro jeito. Podemos, de repente, ter, com o exercício, com o aprendizado, com um pouquinho mais de conhecimento, a serenidade para tentar enxergar tudo o que está acontecendo naquela situação para ver qual vai ser a melhor decisão que eu vou tomar. Mas, às vezes, eu só enxergo uma e não enxergo a outra. E aí eu só vou por aquele caminho. E nem sempre isso é o que vai me trazer um resultado tão positivo. Vamos entender melhor. A primeira coisa, quando a gente está aqui na casa, é assim, que é esse questionamento que eu pus aqui. Por que eu estou aqui? Por que eu estou na casa e estamos aqui participando do Evangelho? Muitas vezes, e na grande maioria, é porque nós estamos buscando respostas para as nossas dúvidas, para algumas coisas que a gente tem de questionamento e que eu não entendo ainda e não sei como é que isso acontece e por que isso acontece. Então tá lá. E por que é que a gente vai buscar o tratamento
que existe na casa, que é o tratamento da apometria. Na maioria das vezes eu vou buscar esse tratamento porque eu estou precisando de uma ajuda, de um auxílio, para melhorar às vezes o meu problema de saúde, ou eu tenho um problema de relacionamento, seja no trabalho, seja em casa, e eu estou precisando de repente ver se eu consigo resolver essa questão, ou que eu tenha pelo menos um direcionamento que me ajude a resolver este problema. Paz de espírito nesse sentido. Eu preciso de paz porque as coisas parecem que estão de ponta cabeça. E eu preciso mudar essa situação, né? Entre outras coisas que podem estar acontecendo. Então, a gente vem buscar um auxílio na casa por conta de tudo isso que está acontecendo. Tá certo? E aí, isso tudo é o quê? Muitas vezes são algumas etapas ou fases que eu chamo e que a gente entende por momentos, e que se eu tiver um pouquinho de paciência, eu vou entender que isso são oportunidades. Num primeiro momento eu não vou aceitar muito isso, mas vamos ver se quando a gente chegar no finalzinho das explicações, a gente consegue ter essa ideia um pouquinho mais clara. Tudo bem? Vamos em frente. Então tá lá. Eu trouxe aqui do Sérgio Cortella, tá um pouquinho ruim por causa da imagem, mas eu vou lendo aqui para vocês aqui o que está escrito ali. Eu ia transcrever esse texto maior, mas não tive tempo e aí acabei deixando assim mesmo. Cortella diz assim, porque ele é um filósofo, um estudioso, né? É um escritor, e fala muito e orienta muito as pessoas sobre algumas situações e alguns problemas, né? Então ele fala assim: nascer sabendo é uma limitação, porque obriga a apenas repetir, e nunca a criar, inovar, refazer, modificar. Quanto mais se nasce pronto, mais refém do que já se sabe e, portanto, do passado. Aprender sempre é o que mais impede que nos tornemos prisioneiros de situações que, por serem inéditas, não saberemos enfrentar. Ou seja, se eu já sei tudo e eu já estou pronto, eu não preciso ir atrás de nada. Mudar e transformar. E ele quer dizer que isso é da natureza do ser. Por quê? Porque a criança aprende a andar e cai. Aqui, no caso, foi colocado 50 vezes, mas pode ser até mais, né? Só que ela nunca pensa, talvez isso não seja para mim, ou eu nunca vou conseguir andar. Ela simplesmente cai, levanta e vai tentando até que ela consegue. Ela não para pensar racionalmente sobre isso. Não é verdade? Então isso é um princípio da nossa própria natureza. Perseverar e continuar insistindo em alguma coisa que eu preciso conquistar faz parte de nós. As dificuldades passa a ser uma coisa que a gente tem que entender como sendo um fluxo natural de um processo de aprendizado, que a gente pode chamar de evolução. E cíclico, porque vão ter momentos que eu vou ter uma dificuldade maior para passar por alguma coisa, e depois que eu passei, eu aprendi, aquilo está fácil, então está resolvido uma questão. E outras vão surgir. Porque como eu preciso passar num processo de aprendizado e de evolução constante, é natural que vá acontecer outros momentos, outras dificuldades que eu vou ter que passar. Dá para entender isso? Bom, então se isso é uma coisa tão natural, para que eu não tenha limites, para que eu seja ilimitado, para que eu conquiste uma evolução, aqui no caso, quando a gente fala espiritual, ou seja, uma evolução no sentido de conhecimento, de aprendizado, numa área profissional, qualquer coisa assim, significa que
eu estou num processo. E aí vem outra questão. Por que as palestras fazem parte do tratamento de apometria? Por que sempre é indicado para cada um que passa em tratamento na casa, fala, ó, você tem que ir às quintas-feiras, assistir às palestras, o evangelho, o passe. Por que isso aí faz parte do meu tratamento espiritual? Porque eu preciso de motivação para reforçar aquilo que eu vim buscar, consciência em relação a algumas coisas que eu nunca entendi e que eu tenho que entender, repetição, aprender e aperfeiçoar. Aí entra um pouquinho naquele outro slide. Eu vou ter que ouvir várias vezes, por muitas e muitas vezes, às vezes coisas do mesmo tema, mas falado por pessoas diferentes, para que um momento qualquer aquilo caia a ficha e eu entenda e eu passe a fazer diferente. A reencarnação, segundo a parte do Espiritismo, está dentro desse processo. Eu tenho que ir, fazer o que eu tenho que fazer aqui, evoluir, aprender, desencarnar, ou o que a gente chama de morrer, para ir para o outro plano, e lá no outro plano fazer de novo um novo projeto para continuar o processo e voltar para cá de novo. Então, são ciclos, são etapas que nós deveríamos encarar isso com naturalidade, né? Com tranquilidade. Mas aí já está a nossa primeira dificuldade, né? A gente aceitar que isso é uma coisa natural, que faz parte. Porque eu estou aqui por um período, não sei quanto, e daqui a pouco eu tenho que ir para o outro plano. Deveria ser natural, mas para a gente não é uma coisa fácil de aceitar. Então, essa é a primeira parte que a gente tem que aprender, né? E vamos continuar. Por isso, as palestras, e a gente está sempre ouvindo um pouquinho do que o Evangelho tem para ensinar para a gente. Oportunidades para novas formas de enxergarmos as dificuldades. Lembra logo no comecinho que eu estava falando a respeito da imagem e que a gente tem que estar enxergando essas dificuldades de várias formas. E dependendo de como eu estou e como eu tenho entendimento, eu não vou conseguir, né? A princípio eu acho que não vou conseguir, mas a gente consegue sim, viu? E é lógico que se eu entendi e eu estou nesse caminho e eu estou começando a me esforçar e conseguindo me modificar, significa que as minhas atitudes e os meus comportamentos, que antes de eu entender era de um jeito, agora tem que ser de outro. Não é claro isso? É até uma coisa que deve ser esperada, né? Tá certo? Porque se eu estou enxergando e estou entendendo que não é mais para eu fazer daquele jeito que eu fazia, que aquilo estava me prejudicando, eu tenho que começar a fazer diferente, né? Não adianta nada eu entender e continuar fazendo tudo que era do outro jeito. Não, vou cair de novo na mesma situação, né? Claro até aqui? Renovação, que é a palavra, né? Eu tenho que estar diferente em vários momentos. Então aqui André Luiz tem essa frase para a gente poder fazer uma reflexão. Ninguém foge aos princípios de causa e efeito, mas ninguém está privado da liberdade de renovar o próprio caminho, renovando a si mesmo. Então, do mesmo jeito que eles explicam para nós, olha, tudo tem uma relação daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou pensando, das minhas atitudes, vão existir reações em relação a isso. E tudo isso está envolvido na situação que eu tô vivendo agora. Muito bem. Só que ao mesmo tempo que ele te explica que isso é um princípio, ele fala assim, então, se você se renovar, você modifica esse caminho, você modifica tudo isso.
Basta você ter clareza para que você realmente mude isso. Chico Xavier dizia assim, ó: quem abandona o cultivo de si mesmo permite que o matagal de suas imperfeições tome conta da alma. Somos imperfeitos. Estamos aqui nesse processo de aprendizado porque eu sou imperfeito, senão eu estaria num outro processo, num outro plano. Então eu tenho que estar aqui porque eu preciso passar por isso. Muito bem. Só que eu não posso aceitar que só porque as coisas estão mal e estão indo de mal a pior, eu vou deixar do jeito que está e não vou fazer nada para modificar. Porque quanto mais eu não faço nada, quanto mais eu não trabalho para isso se modificar, pior vai ficar. Mais coisa vai ficar enrolada. É ou não é? Então, aquelas frases que às vezes a gente escuta em algumas oportunidades assim, que são ditados populares, como diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Na verdade, não é isso que acontece, não. Porque se você realmente estiver conectado com a espiritualidade, fazendo diferente as coisas, não tem como aparecer mais coisas assim. Elas só vão surgir se forem encaradas como novas oportunidades para eu modificar mais coisas que eu tenho que modificar. E não como um castigo ou um problema que eu estou fazendo de errado. Está dando para entender isso? Muito bem. Lá no capítulo 13 do Evangelho, tem uma passagem que fala assim: convidar os pobres e os estropiados. E Jesus vem falando isso lá no Evangelho, dizendo assim, que quando fizestes um festim, para ele não convideis vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Vamos entender um pouquinho o que ele quis dizer com isso. Então, no texto diz assim: estas palavras absurdas seriam chamadas absurdas se fossem tomadas ao pé da letra. Mas, na verdade, elas são palavras sublimes se nelas vamos procurar o sentido da espiritualidade. Por quê? Porque é o seguinte, ó, Jesus, muitas vezes, tinha que falar sobre uma linguagem figurada. Ele não falava de uma forma totalmente clara. Porque às vezes as pessoas também não iam conseguir entendê-lo de uma forma clara. Então, para ele poder ser entendido de alguma forma, ele tinha que tocar nessas pessoas de alguma forma que eles conseguissem entender um pouco da mensagem. Muitos não iam nem conseguir entender direito isso. Mas aí ele usava isso. Sua linguagem era quase sempre figurada. Então, quando ele fala assim, que o homem é incapaz de compreender as nuances delicadas do pensamento, e aí ele precisava passar por umas imagens que dentro da realidade deles pudesse passar um pouco daquele entendimento que ele queria passar, né? Então, como é que ele fazia isso? Nesse caso, o que ele fez? Ele diz assim: sereis felizes porque não terão meios de vos retribuir. Ou seja, você vai convidar pessoas para participar de alguma coisa com você e que essas pessoas não vão te retribuir nada. Porque, na verdade, ó, ele quer que você faça o bem com vistas de uma devolução. Ele não quer que você faça isso. Por simples prazer daquilo que você quer fazer, como se fosse uma caridade mesmo. Eu estou querendo fazer, mas eu não quero nada em troca. O que a maioria das pessoas não faz. Muitas pessoas às vezes fazem alguma coisa e depois ficam chateadas ou incomodadas se aquela outra pessoa fala assim: puxa vida, eu fiz uma coisa aqui para a pessoa vir aqui em casa, um café da tarde, e convidei a pessoa, a família dela toda, vieram aqui, participaram do café, foi uma tarde deliciosa. Aí na semana seguinte ela fez um café da tarde lá na casa dela, não me chamou. Nossa, que ingrata, né? Ué, mas você fez o café da tarde porque você queria que ela te chamasse também?
Ou você fez porque você teve vontade de fazer, porque você queria passar algum momento com aquela pessoa? Fazer algum tipo de troca, ou passar por essa oportunidade de alguma forma que aquilo acontecesse de uma forma diferente. E se você passou por isso, você já não está satisfeito com isso? Por que aquela pessoa tem que te convidar? Ela vai te convidar se ela não sentir que no coração dela, ela acha que ela tem que te convidar. E se ela não te convidar? Tá tudo certo, qual o problema? Não é o direito dela? É. Mas a gente fica incomodado com isso, né? Não deveria, né? Continuando aqui. Para dar uma comparação surpreendente disso, ele diz assim: convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que eles não poderão nada vos retribuir. Na verdade, o que ele está querendo dizer como pobres e estrupiados seriam todas as pessoas, de certa forma, ignorantes de alguma forma. Então eu não preciso convidar a pessoa porque eu vou fazer um banquete e vai todo mundo almoçar na minha casa. Mas se de repente nós estamos aqui reunidos no Evangelho para fazer o quê? Como se fosse um festim, um banquete de entendimento, de conhecimento, de reflexão. E as pessoas foram convidadas para vir aqui. E muitas não vêm. Vem quem? Vem quem quiser. Quem tem a oportunidade de fazer esse processo de reflexão. E quem está aqui, o palestrante do dia, que está tendo a oportunidade de conversar com vocês, qual é a retribuição? Nenhuma. Eu estou aqui de coração aberto e pronto a falar sobre algum tema, fazer alguma reflexão sobre algum tema para a gente poder fazer esse processo de evolução juntos. E se não tivesse ninguém, tivesse só uma pessoa ou nenhuma? Não há problema nenhum. Meu propósito é o mesmo. Certo? Está dando para entender mais ou menos o que ele quis dizer com isso? Que por festins é preciso entender não o repasto propriamente dito, não a parte de alimento em si, mas a participação na abundância de que desfrutais. Às vezes a pessoa está ansiosa, incomodada com algum problema e de repente só de você falar assim, vem aqui em casa, vem tomar um café, vamos conversar. Vou dar atenção àquela pessoa porque ela está precisando de uma atenção. Pronto, é isso que você está fazendo aqui. E é isso que Jesus quer que a gente faça. Que a gente abra o coração no sentido de poder ajudar ao próximo. De várias formas. De qualquer forma. E ajudar sem me preocupar com o que vem em troca em relação ao que ele vai me trazer em troca. Está dando para entender isso? Sim. Aqui mais uma que eu trouxe de Chico Xavier. O amor ao próximo nos conduz. E diz assim: acreditamos que o Criador nos fez ricos a todos, sem exceção, porque a riqueza autêntica, a nosso ver, procede do trabalho e todos nós, de uma forma ou de outra, podemos trabalhar e servir. Então, trabalhar e servir a mim e aos próximos é a melhor riqueza que pode existir. É a melhor forma de você poder fazer esse processo de evolução. Pegue isso e coloque em prática. É isso que Chico Xavier quis falar com essas frases, com essas palavras. Tem duas coisinhas aqui de Madre Teresa, eu vou ler aqui de novo porque aqui eu não enxergo. Que diz assim: por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Dá para entender isso? Às vezes eu falo assim, mas quem sou eu para poder fazer alguma coisa e ajudar na evolução da humanidade? Experimenta fazer alguma coisinha do bem
que com certeza você é uma gotinha que está caindo no oceano. Você está dentro da mesma sintonia e trabalhando junto com várias e várias pessoas que estão trabalhando no bem. Não precisa saber quantas pessoas tem, mas se você não trabalhar, você vai fazer falta. É isso que ela quis dizer. Quer ver outra frase? Aqui, ó. As pessoas que espalham amor não têm tempo nem disposição para jogar pedras. Se eu estou ocupado tentando fazer tanta coisa boa, como é que eu vou perder, entre aspas, meu tempo ou me preocupar com outra coisa que eu vá, de repente, falar mal de alguém ou me incomodar com outra coisa que a outra pessoa está fazendo? Né? Então, assim, isso não vale a pena, né? O mais importante é você espalhar o amor. Trabalhar nessa sintonia, nessa energia. Vamos mais uma situação aqui do Evangelho? Então tá lá. Logo no comecinho no Evangelho, na introdução, tem um pedacinho que eu separei que fala sobre o desencarne e mudança de casa. Que fala assim, ó. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que com ele se tomam, ou dos acidentes que experimentou. Ocorre o mesmo com a alma. Vamos entender melhor isso. Aqui se encontra este outro ponto capital, confirmando hoje, pela experiência, de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha sobre a Terra. Então, aquele processo da reencarnação, que a gente está falando dos ciclos e das oportunidades. Eu passo aqui, durante a minha vida inteira, por várias situações e várias oportunidades para eu me modificar, como a gente estava falando antes. Fazer diferente, fazer a diferença. E tem muita coisa que eu não consegui fazer. Quando eu desencarno e eu vou para o outro plano, eu não virei santo. Eu só fui para o outro plano. E tudo aquilo que eu tinha de ideia, de tendência, de caráter, eu levo comigo. Então não existe aquele negócio de que a pessoa foi má boa parte da vida e quando ela morre, coitadinha, agora virou santa. Não virou. Continua má do outro lado. E vai responder por tudo isso sim. Dentro de todos aqueles princípios que a gente falou de causa e efeito. Agora, se eu quero ir para o outro lado com uma outra modificação, então eu tenho que começar a me modificar aqui. Não adianta eu esperar passar para o outro lado e falar, não, agora que eu estou do outro lado, então agora eu tenho a oportunidade de mudar. Aí os irmãos chegam para mim e falam assim, não é bem assim não, Tine. Você teve a oportunidade de ir lá fazer a mudança e você deixou de fazer lá e está achando que vai fazer aqui? Não vai fazer aqui. Aqui você vai fazer uma preparação para voltar para ver se você faz lá. De novo, para ver se você aprende. É um processo, é um ciclo, né? Essa máxima vale mais receber que cometer uma injustiça, que é o que muitas vezes Jesus tenta mostrar para a gente. Chico Xavier, em algumas oportunidades, também sempre falou dessa forma. Que eu prefiro que eu seja injustiçado por várias coisas do que eu cometa injustiça ao próximo, de que eu faça mal a alguém. Eu prefiro que alguém faça mal para mim do que eu faça mal para alguém. E às vezes a gente não aceita isso de boa. Puxa vida, a pessoa me sacaneou. E eu não consigo deixar aquilo de lado. Aquilo me machucou tanto que eu carrego comigo. E se você ainda não der a sorte de você conseguir se modificar seu sentimento, transmutar tudo isso de uma outra forma, o que vai acontecer? Quando eu desencarnar, eu levo todo esse sentimento comigo. E eu levando todo esse sentimento comigo, eu vou ter que resolver essa questão. Com esta pessoa,
com tudo isso. Eu fico preso a essa situação. Tá dando para entender o quanto que isso de vez em quando pode me prejudicar e muito? Por isso é que eles, sabendo de tudo isso, eles tentam, através do Evangelho, através dessas outras pessoas espiritualizadas, mudar essa situação, fazer diferença nisso, né? Por conta disso. Como é que você vai evoluir? Como é que a gente vai se modificar? E a primeira coisa que pega na gente são as emoções. O que é natural que aconteça mesmo. Porque a gente vive num mundo onde a gente trabalha muito esse lado todo de emoções, né? De sentimento. Tá chovendo muito, gente. Se precisar mudar de lugar aí, se estiver molhando, pode ficar à vontade. Então, só para confirmar isso aqui que foi falado, olha lá. Jesus fala exatamente isso daqui, ó. Se alguém vos bate sobre a face, estender-lhe ainda a outra face. O que ele quer dizer com essa máxima? Que é para você não revidar em nenhuma situação. E não é revidar no sentido físico. É no pensamento, é no sentimento, que você tem que abrir mão daquilo. Entender que aquilo aconteceu? Tá, aconteceu. Ficou chato? Ficou. Respira fundo, releva, entende um pouquinho a situação, até que ponto que de repente você criou aquela situação, ou você foi de alguma forma uma pessoa que gerou aquela situação ou não. E independente disso, mesmo que não se resolva de um jeito ou de outro, não fica com rancor, nem guarde mágoas, ressentimentos, porque isso faz um mal para nós mesmos, né? Daí a situação que é nos falada no Evangelho. Não estou dizendo que é fácil, né? Que fácil não é, né? Muitas vezes são coisas simples, você até deixa para lá, mas tem hora que pega pesado, né? Principalmente quando às vezes isso está relacionado com coisa familiar, né? Pai, mãe, filho, filha, né? Pega pesado, né? Às vezes, né? E às vezes a gente sempre quer uma retribuição, né? Fala assim, eu fiz tanto por essa pessoa e essa pessoa, o que ela faz? Faz mal para mim, né? Não é justo isso. A justiça ou não, muitas vezes a gente só vai ter resposta mais para frente. Porque como tem a ver com ação e reação e com princípios da espiritualidade, quando muitas vezes, vamos dar um exemplo, a pessoa vem na casa por um motivo desse que eu relatei agora, relacionamento familiar, e vem na casa pedir um tratamento de apometria para ver o que isso pode ajudar a resolver essa questão. E muitas vezes o que acontece? Vem no tratamento, ou dentro da espiritualidade que acaba sendo permitido fazer isso, algo que existe de vidas passadas, de algo que você tem que se resolver com esta pessoa em vidas passadas. E agora os dois estão encarnados e tem que resolver essa questão de desentendimento que houve no passado. E quando você entende isso, você fala assim, mas eu que vou ter que pedir desculpa? Foi ele que me ofendeu. Mas começa você pedindo desculpa. Porque em tempos atrás foi você que fez o contrário. Aí pra gente é difícil aceitar isso, né? Não é fácil mudar isso. Mas aí já tem uma resposta. Tem um direcionamento do que deve ser feito, né? E eles vão tentando ensinar a gente dessa forma. No capítulo 5, desculpa, cometi aqui, que fala sobre provas voluntárias. E diz assim, perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Então, isso que eu relatei aqui é como se fosse uma prova que eu tenho que passar aqui para minha evolução. É uma dificuldade que eu tenho que passar aqui, um problema que eu tenho que passar e superar. E será que isso aqui pode ser abrandado? Pode dar uma diminuída na dificuldade? Então eles dizem assim, se é permitido, né? É permitido, né?
E ele diz assim: aquele que tem um espinho cravado, pode retirá-lo? Aquele que está se afogando, pode ser salvo? Né? Aquele que está doente, ele pode chamar um médico? Pode, não pode? Tudo isso? Se pode tudo isso, é porque a gente tem como abrandar isso, né? Por quê? Porque as provas têm por objetivo exercitar a nossa inteligência, assim como a paciência e a resignação, a perseverança, o fazer e fazer até a coisa se modificar. Então é para isso que surgem as dificuldades, para que eu me mexa, me movimente, para que as coisas não fiquem daquele jeito e se tornem diferentes. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação, sem reclamar, que é super fácil, né? Que é a primeira coisa que a gente faz, né? Sempre reclamar, né? Primeira coisa. Depois que a gente reclamou, a gente fala, putz, não devia ter reclamado, né? Mas já reclamei, né? Lamentação às consequências dos males que não se pode evitar. Por que não pode evitar? Porque está dentro desse meu processo. Eu tenho que passar por isso. Eu vou ter que passar por isso. Não dá para eu pular a etapa. Tem que passar por ela. Então é por isso que eu tenho que suportar e ter paciência para isso, né? Em perseverar na luta, em não se desesperar, se não for bem sucedido. Se o resultado daquilo, por mais que eu me esforce, não tenha chegado aonde tem que chegar, calma, é porque ainda não chegou a hora de se modificar. Tenha paciência, continue trabalhando, que as coisas vão realmente mudar o sentido da coisa. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu fui lá na casa, fiz o tratamento, estou fazendo tudo direitinho, mas a coisa ainda não está diferente. Melhorou um pouquinho, mas não resolveu. Por que não resolveu? Porque ainda não chegou o momento da resolução. Por isso que ainda não aconteceu. Quando vai acontecer? Eu também não tenho essa resposta. Quem tem é o plano superior. Eles é que sabem. Mas e se eu tiver que continuar o processo? Continue o processo. Porque é isso que vai fazer com que aquilo se resolva e outras coisas vão surgir no nosso caminho. Outras dificuldades vão surgir. Mas se eu continuar perseverando e acreditando que aquilo é só passageiro, a coisa se torna mais leve. Dá para entender dessa forma, né? Quando a gente fala de espaço-tempo, que tem a ver com física, e a gente vai colocar aqui uma imagenzinha do universo, né? Que tem a ver com espaço-tempo. O que diz a física é assim: a física vai explicar que espaço-tempo é moldado por momentos. Esses momentos, são as nossas oportunidades. Temos oportunidade o tempo todo para mudarmos o momento presente e o momento futuro. Então, o momento, que é espaço-tempo, é o aqui e agora. A partir do momento que eu entendo isso e que eu começo a fazer toda essa mudança, o meu futuro, meu momento futuro se torna diferente. Vai depender o quê? De todo esse processo. E se eu não fizer? Não tem problema. Só que também não fica exigindo ou querendo que o momento futuro seja diferente do que já está sendo. Né? Faz parte. Então é assim. A princípio, temos que ter gratidão por essa oportunidade e por estar aqui em mais um momento. Por quê? Porque a partir de tudo isso que a gente fez aqui,
A gente passou por um processo de reflexão e eu tenho certeza que de um jeito ou de outro, alguma coisinha a gente vai aprender com isso. E vai tentar pôr em prática. E vai tentar trabalhar e passar para frente. E eu tenho certeza e peço, que sejamos todos nós envolvidos numa energia de amor, de caridade, de compreensão para consigo mesmo, porque a gente está num processo de desenvolvimento, então a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, não adianta exigir demais da gente. Tem um processo de você exigir e não ficar parado, sim, mas ao mesmo tempo também não fica se cobrando demais, tá bom? Também se perdoe. A gente é imperfeito, está num processo de evolução. Então tem hora que a gente dá umas escorregadas mesmo, faz parte. Tá bom? Então paciência com a gente mesmo. E trabalhar essa paciência, essa compreensão com as pessoas próximas. Né? Para a gente poder trabalhar esse amor e essa caridade. Já é uma caridade fazer isso. Você ter paciência e compreensão para com o próximo já é uma grande caridade. Tá bom? E muita luz, que é o que a gente sempre precisa em todos os nossos caminhos, em todos os nossos momentos. E a gente tem certeza que todos nós vamos estar sempre envolvidos por tudo isso. Confie sempre na espiritualidade que está ao nosso lado, sempre nos protegendo, nos intuindo, nos direcionando, tá bom? E entendam de uma forma mais tranquila que tudo isso que acontece no nosso dia a dia não são castigos, entre aspas. São oportunidades para a gente evoluir e ser uma pessoa melhor lá na frente. Tá certo? Eu espero que com essa pequena explanação e essa conversação, que não tenha sido muito cansativo e que a gente tenha entendido um pouquinho de tudo isso que a espiritualidade e o Evangelho tenta passar para a gente. Tá bom? Gratidão a todos. Muito obrigado. Até uma próxima.